Então, aqui a gente, quando inicia a pintura, já transferiu o risco, né? E aí aqui eu vou fazer uma marcação com uma fita crepe para limitar espaço. Porque para mim não contaminar o que eu já fiz. Aqui eu só deixei adiantado para a gente ganhar tempo. E aqui eu coloco uma fita crepe e a gente vai começar pelo chãozinho, tá? Pra gente pintar na fraldinha, como é um tecido mais sensível, eu aconselho a gente usar sempre os pincéis de cerdas macias, que são pincéis apropriados para tecido mais leve. Ok. Tá? Mesmo que a Estilotex fez um material maravilhoso, que é 100% algodão, mas mesmo assim eu aconselho. Vou trabalhar também com as misturinhas, que é aquarela silk e um diluente, para na hora que eu for expandir a tinta, trazer facilidade no tecido. Aí eu vou aqui pegar um pouquinho da minha tonalidade, o amarelo pele, pra gente fazer o chãozinho, tá? Esse risco pode ficar para as meninas e meninos? Isso, Oba! serve. Eu vou colocar lá, vou mandar, vai estar no site depois. Fica no Facebook do... Pode ser que fique no site da Estilotex e no Face, né? Dúvida com Arte. Que a Estilotex às vezes coloca também os riscos, não? Sim, coloca aí depois dá para as meninas pintarem e os meninos também, né? Então, Claudinha, aqui também eu coloquei o glitter. É o glitter cristal que eu coloquei dentro para dar esse aspecto brilhoso. Aí eu coloco nessa misturinha. Cada componente tem 60 ml de cada. Eu coloco só no potinho, reservo, coloquei o glitter dentro e vou usando. E aqui tem o que na misturinha? Aqui? Aquarela silk, o diluente e o brilho cristal. Perfeito. Aí pode colocar um componente de cada. E a cor? Elas são incolor, tá? Não, esse que você vai usar Esse agora? daqui é amarelo pele. Amarelo pele. Aí eu posso fazer mesclagem, tá? Pegar um pouquinho dessa misturinha, a tonalidade amarelo pele. E aqui eu já vou fazer o chãozinho, tá? Pode ser com movimento na horizontal. Você faz toda a sua pintura usando essa misturinha? Não, Claudinha, essa misturinha, ela é muito boa para ser usada em fundo, para fraldinha, para camiseta, porque ela traz um toque mais suave. Aí eu uso essa misturinha, mas quando é tipo o pano de copa, eu já vou com a tinta mesmo direto. Ó, mas eu digo na juba do leão, sim, no tucano, foi sempre a misturinha. Toda a misturinha, tá? Aí aqui eu vou pegar um pouquinho da minha tonalidade castanho claro pra gente fazer sombra. Aí quando eu vou sombrear, eu não vou usar mais a misturinha, tá? Posso ir direto com a tonalidade. Pincel sempre em pezinho, encosto bem na perninha aqui nos pezinhos do tucano. E posso fazer movimentos aleatórios, não precisa ser um movimento certo. Só para imitar aqui um chãozinho, para que os elementos aqui não fiquem sem sentido e fiquem flutuando em cima da fralda. Aí eu vou remover essa fita crepe, pego mais um pouquinho da minha tonalidade castanho claro. E aí eu vou dar uma escurecida aqui, ó. Tá? E aí pro fundo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pituá. Pode ser, ele é da referência 462, tá? Um pituá número 4 ou número 2, com um pouquinho da minha tonalidade, o erva doce, e um pouquinho da minha tonalidade, o verde maçã. Aí sempre procurando, a gente ir alternando os tons. Próximo aos bichinhos, eu coloco um pouquinho, deixo um pouquinho mais escuro. Aí, isso daqui vai me trazer suavidade na peça. Eu gosto de pintura mais suave quando se trata para bebê. Aí eu posso fazer movimento circular. Ó, já vai ficando os brilhinhos também. Não sei se o pessoal em casa, as meninas estão vendo, mas tem os brilhinhos que eu coloquei na misturinha, ó. Por isso que a misturinha tem que usar com parcimônia, porque não é tudo que vai ter o brilho, né? Não, não. Entendi, perfeito. Aí eu vou fazendo sempre com movimento circular. Próximo aqui ao bichinho, como o meu pituá não tem acesso, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de pincel. E aí eu vou pegar um pouquinho dessa tonalidade, o verde folha, tiro o excesso. E aí vou sombrear na lateral de todo o bichinho. Igual eu fiz aqui no leãozinho, na volta toda, tá? Perfeito. Aí é movimento repetido. Tá? Pro leãozinho, pra gente fazer a cobertura da pele, eu peguei e preenchi com a minha tonalidade o camurça. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz do fundo. Sempre procuro trabalhar com essa misturinha. Pode trabalhar com a tinta direto? Pode. Eu gosto de trabalhar com as misturinhas porque eu acho que fica mais suave.
ó, com movimento circular. Depois que eu fiz isso, preenchi tudo, aí eu já preenchi todo o corpinho do leão com essa tonalidade, o camurça. Preenchi o rostinho. Aqui, para essa juba do leão, Claudinha, foi da mesma forma que eu preenchi esse pezinho. Eu usei a minha tonalidade, o tijolo, tá? Preenchi aqui a minha tonalidade de tijolo. E aqui a orelhinha, o meu rosa bebê. Aqui, a parte do focinho, o salmão bebê. E essa parte aqui do peito dele, a minha tonalidade palha. E você veio com laranja também. Isso. Não? Aí Mas agora a forte. gente vai fazer as áreas de sombra. A misturinha que ela usa em determinadas partes da pintura é composta por Aquarela Silk, aquarela silk, 60 ml de cada. E o diluente e 37 ml do brilho cristal. então é 60% de aquarela silk, 60% de diluente E 37 ml do brilho cristal. do brilho cristal. Isso. Quem não quiser o brilho fica só com os outros dois. Isso. É isso? Isso mesmo. Ok, tá. Então, e aqui a gente já parou na área de preenchimento, né? Que Agora era a a gente, sombra. a gente vai pra sombra, tá? Eu vou começar com uma sombra do corpinho. Vou pegar a minha tonalidade chocolate. Para as áreas de sombra, como eu quero que fique um pouquinho mais escuro, então eu não vou usar a misturinha, vou direto. Aí aqui eu vou sombrear, ó, posiciono o meu pincel e toda a sombra que eu for fazer tem que seguir o movimento do risco. Se aqui a patinha tá com curvinha, então eu vou fazer com curvinha, sempre jogando para fora. Porque essa sombra, como uma patinha tá encostada na outra, é ponto de sombra. Vou subindo, tá? Não coloco muita tinta, porque na pintura em tecido, menos é mais. Porque se eu coloco menos, eu posso ir acrescentando. Ó, embaixo da juba. Aproveito, já que eu tô com esse pincel, faço um movimento reto aqui, ó, para trazer acabamento para essa perninha e já fugir com aquela marquinha de stencil que fica quando a gente transfere o desenho. Dou uma espalhadinha, pego mais um pouquinho dessa tonalidade, acrescento aqui para dividir as patinhas, próximo ao peitinho dele, ó. E aqui, esse movimento eu vou fazer por toda a parte do leãozinho, tá? E aí eu só vou espalhando bem para deixar um pouquinho suave. Nessa parte do rostinho também, como esse risco ele tá bem aqui, bem visível, o que eu vou fazer? Posiciono e levo até o final para assumir também com esse aspecto de carbono, ó. Faço isso, Claudinha, por todo o leãozinho. Também como a juba, ela tá tá em cima da cabecinha, aqui é ponto de sombra, ó. E toda sombra que eu fizer, eu tenho que seguir o movimento do meu risco. Ou seja, se aqui tem um movimento meia-lua, eu posiciono também a sombra meia-lua para trazer efeito nessa pintura, ó. Uhum. Tá? Faço isso por ele todo. Para os olhinhos, a gente vai preencher, eu vou trocar de pincel, tá? Um pincel número 4, que é um menorzinho. Eu vou pegar um pouquinho da minha tonalidade, o castanho claro, e vou preencher a parte da íris do leãozinho com o castanho claro, tá? Aí eu vou bem com cuidado, porque é uma parte pequenininha e delicada. Pouquinha tinta. Aí já pego um pouquinho, preenchi a íris dele. Essa parte do meio, que é a pupila, vou pegar um pouquinho da minha tonalidade, pode ser o rústico, que é um pouquinho escuro. Outra dica também, quando eu quero manter os tons intactos, sem alteração, eu vou com a tinta direto. Se eu quero deixar mais suave, eu uso a misturinha. A misturinha, perfeito. Ó, aí eu preencho toda a pupila dele com o rústico. Aqui pode ser usado também o filete, que é aquele pincel número 0, né? Que a gente puxa fiozinho para acabamento. Eu gosto muito de trabalhar com esse, porque eu consigo trazer suavidade. Ó, arrasto e vou fazendo aqui o movimento da parte do olhinho. Preenchi. Aí eu vou lavar o meu pincel, porque a gente vai trabalhar com um tom claro, que é a esclera, né? Do bichinho, que é essa parte maiorzinha, com a minha tonalidade branca. Opa.
Ia Opa! caindo aqui. Aí pego o meu branco. E só vou colocar aqui nessa lateral, que se chama esclera. Ó, aí eu vou preenchendo bem devagarinho, com cuidado, tá? Aí do jeito que eu preenchi esse olhinho, é a mesma forma que eu vou preencher esse outro, tá bom? Só vou esperar secar pra gente fazer a iluminação. Aí eu posso fazer um acabamento também com um pouquinho da minha tonalidade rústico. Aqui na lateral do olhinho. Bem pouquinha tinta. Aqui pode usar o line, tá? Mas eu gosto de fazer com esse. Eu acho que fica bom também. Puxo. Aí já pego, faço uma sombra bem leve, tiro o excesso para não ficar muito carregado em cima da sobrancelha, ó. Bem leve. Aí depois que eu fiz isso, aí eu vou voltar com... Agora eu vou usar o meu line, né? O número 0. Posso pegar um pouquinho da minha tonalidade preta para deixar um pouquinho mais escuro essa sobrancelha. E aí eu venho em cima, porque foi uma sombra só que eu fiz. Aí venho acima, um pouquinho bem leve. Tá? Aí faço a outra sobrancelha do mesmo jeito, tá? Tudo que eu fizer de um lado, eu faço Igual, do repete. outro. Aí eu vou pegar agora um pouquinho da minha tonalidade branca e a gente vai fazer a iluminação do meio da pupila do olhinho dele. Tiro bem o excesso. Eu não gosto de pintar, fazer com o cabinho, o bumbum do pincel. Eu gosto de deixar mais suave. Então eu pego esse pincel, posiciono aqui em cima, faço um movimento circular para dar uma iluminação e mais um pontinho aqui. Vou colocar mais um pouquinho. Vou pegar mais um pouquinho desse preto e aí vou fazer um leve contorno aqui para separar a esclera da íris. E quando a gente vem assim, fica uma tremedeira, hein? Menina, você manda maravilhosamente bem. Obrigada, Excelente. E aí eu só faço a separação da esclera para a íris, com essa tonalidade. Para o narizinho dele, Claudinha, o que eu fiz? Pego o meu rústico, preencho. O narizinho dele é em forma de coraçãozinho. Então eu posso preencher tudo. Bem pouquinha tinta, principalmente porque como já tá preenchido o focinho, para não acontecer da gente manchar aqui o focinho dele. Espalho bem e vou trazendo forma aqui para o narizinho. Aí preenchi com um pouquinho dessa tonalidade rústico, dou uma lavadinha no pincel. Espero secar bem, porque eu quero deixar esse narizinho mais claro. Então aí eu espero secar. Eu não posso fazer iluminação com ele úmido, porque senão não vai ficar legal. Tem que esperar secar, tá? Aí pra orelhinha, eu preenchi com a minha tonalidade rosa bebê. Só vou pegar um pouquinho da minha tonalidade pink. E aí eu vou sombrear. Vou sombrear aqui desse lado, ó. Vou jogar pra cá e puxo. Bem pouquinha tinta. Vou lavar o pincel, porque eu vou trabalhar com tom claro. Aí pego um pouquinho desse branco e jogo o sentido contrário. Então, sombra de um lado e luz do outro. Sentidos opostos que fica, tá? Vou fazer isso do outro lado da orelhinha também, do mesmo jeito. Só que a sombra vai vir aqui, o pink, e depois o branco pra lá, tá? Aí lavo o meu pincel. Pra juba, eu vou dar uma intensificada. Eu usei aqui a minha tonalidade, o telha. Telha não, perdão, tijolo. Tijolo. Isso. Aí agora eu vou pegar um pouquinho da minha tonalidade caramelo. E aí eu vou trabalhar as minhas áreas de sombra aqui, ó. Aqui já tá o meu risco, que ele tá um pouco visível. Vou só seguindo o que tá aqui pra mim, ó. Sombreio, que é a primeira área, né, que é a sombra. Pra dar efeito nessa juba, tirando sempre o excesso do pincel. Aqui embaixo, principalmente onde o rostinho tá, ó, dele, vou puxando.
Você dá aulas também? Sim, dou aula online, aula presencial. Aí pego um pouquinho da minha tonalidade, o cerâmica, que é um tom mais escuro, e aí eu vou fazer reforço de sombra, tá? Que eu vou intensificar, principalmente aqui próximo à área da orelhinha, ó. Faço acabamento aqui, ó, nessa orelhinha também. Puxo bem. Que aí ele vai ficar com mais profundidade, ó. Do outro lado também. Nessas partes aqui da pontinha da orelha, eu sempre deixo mais escura aqui, ó. Que é como que a orelha tá saindo de dentro da juba. Uhum. Por isso que eu tô deixando mais escura um pouco. E agora a gente tá praticamente no fim, é isso, Cá? O focinho, ele já secou? Já, o focinho já secou sim. A gente vai iluminar agora, tá? Dá um pouquinho do branco e aí eu vou fazer uma iluminação. Toda iluminação que eu for fazer também tem que seguir o movimento do narizinho, ó. Aí eu puxo bem leve, tá? Tem que estar bem sequinho para que essa iluminação fique legal. Tiro bem o excesso de branco para não ficar muito carregado. Depois, Claudinha, eu volto e faço um contorno na lateral do narizinho com um pouquinho da minha tonalidade preta, tá? Que aí, vocês viram na peça pronta como ele aparece bem? Mônica, que você possa voltar aqui inúmeras vezes. Eu acho assim, a ideia é passar os principais conceitos dessa pintura hoje. Isso você conseguiu brilhantemente. Depois fez o focinho? Não, focinho não, o bigodão. Riscos, sim. Né? Os bigodinhos. Mas que grata surpresa. Como que você não tinha vindo aqui Pois é, né? Agora eu vim. Agora vai voltar semana que vem. Eu tô muito feliz.